Fala turma, tudo bem com vocês? Hoje veremos como eu montaria a minha primeira carteira de ações e nós vamos abordar hoje os seguintes temas para ir direto ao ponto. Quantas empresas ter na sua primeira carteira de ações? Como fazer a escolha dessas empresas? Quais são os critérios para selecionar essas empresas para a sua primeira carteira? Como efetivamente montar a carteira? E qual que seria de fato a composição da minha carteira? A ideia dessa aula é baseada no perfil de vocês, que eu fiz uma série de levantamentos no Instagram, aqui no YouTube mesmo, que muitos de vocês estão de fato começando, ou começaram com uma carteira de recomendação, ou estão de fato iniciando agora, e não sabem exatamente como deveria ou como poderia ser a primeira carteira de ações. Como é que eu começo a entrar de fato nesse mercado? Então, essa aula é importante que você entenda que eu pensei no desenho dela para alguém que está de fato começando. Alguém que quer entender um pouco das empresas, quer começar da melhor maneira possível. Não tem certo e não tem errado, mas a melhor maneira que você poderia começar. E como eu hoje, se voltasse no tempo, montaria a minha primeira carteira de ações. Então eu desenhei essa aula para esse perfil de pessoa que acredito que 90% do caso deve ser você. E mesmo que você já tenha uma carteira de investimentos de longo prazo, fica nessa aula porque ela está cheia de sacada, cheia de insight que eu quero trazer para vocês para sempre gerar o máximo de valor possível. E antes de entrarmos de cabeça nisso, fazer um convite para vocês conhecerem o Renda Passiva Vitalícia, tá aqui embaixo o link. Eu vou sempre fazer um comentário sobre esse curso, eu acho que eu não divulgo ele o suficiente, que é o meu curso online, que tem a proposta de ser o curso online de investimentos mais completo da internet. Mais de 18 horas de conteúdo, mais de 60 aulas com toda a minha metodologia, todos os meus insights para ajudar você a do zero se transformar num investidor ou numa investidora, e também convido vocês para me acompanhar nas redes sociais, no Telegram, que é o Cabeça de Investidor, e no Instagram, que está aqui em cima, o @mateus.gaboard. Show? Então vamos para a aula, sem muita enrolação, direto ao ponto. Primeiro de tudo, se eu fosse montar uma carteira de ações do zero, minha primeira carteira de ações, o primeiro critério que eu levantaria é esse daqui. Eu teria 10 empresas com 10% em cada uma delas. Mateus, por que você teria 10 empresas e 10% em cada uma delas? Eu acompanho o seu quadro Enchendo a Carteira, que é um quadro onde eu, ao vivo, aporto todos os meses, e você tem lá mais do que 20 empresas, você não coloca o percentual igual em cada uma delas, porque você quer que eu faça uma coisa que você não faz. Eu sei que você não faz isso nem no Enchendo a Carteira, nem na sua carteira pessoal. Então por que você está falando isso o primeiro tiro? E esse tipo de questionamento eu quero que você sempre desenvolva, tá? Por que a pessoa está falando uma coisa que ela não faz? Porque eu não estou no ponto numa carteira iniciante. Eu não estou no ponto numa carteira inicial que eu quero começar a montar. Em uma metáfora de você estar construindo uma casa, eu estou dando as reforminhas necessárias na casa. Já estou fazendo a parte da perfumaria, por assim dizer. Estou trocando papel de parede, trocando o sofá por um melhorzinho. Enfim, se você está no começo construindo a sua casa, é importante que você tenha uma boa fundação. Legal? Tem uma estrutura muito boa, um bom encanamento, enfim, toda a parte mais grosseira, a parte que vai realmente dizer se a sua casa é boa ou não, pronta. E você não vai começar a construir uma casa pensando já de cara se o sofá seu vai ter 3 ou 4 almofadas. Você não vai estar construindo uma casa pensando que o seu chuveiro ele vai estar mais ou menos inclinado para cima. Você vai pensar em montar uma boa casa, num bom terreno, num bom bairro, num bom lugar. E é isso que eu quero ensinar você, montar essa estrutura. E para montar uma boa estrutura, você tem que ter facilitadores. Você começar com o que realmente funciona e vai te gerar grandes resultados. Lá na frente, você tenta tirar algum resultado um pouquinho mais otimizado. Porque se você de fato me acompanha e acompanha todos os quadros, você sabe que você ter distribuição igual dentro da sua carteira ou diferente não muda tanto o seu resultado, muda pouca coisa. O que importa é muito mais a qualidade da escolha do seu ativo do que propriamente o quantos por cento você acaba tendo 8, 12, 9. Não é isso que faz a diferença. Além do fato que isso aqui tem 4 pontos de ensino altamente importantes. Então tá vendo? Só na primeira linha aqui da aula já estou tentando gerar o máximo de valor possível para você. Se você está gostando do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e mais importante que tudo, compartilhe esse vídeo para chegar em maior número de pessoas possível e ajudar nosso canal a crescer. Então vamos lá, 4 pontos importantes de ensino. Por que 10 empresas e 10%? Um critério base, legal? Qual que é o critério base? Para mim, essa quantidade de ações, ela permite que um dos mantras máximos de ensino continue valendo, que é o quê?
Nenhuma empresa que quebrar pode quebrar você junto. Se você tem uma, duas, três, quatro empresas, você acaba concentrando muito patrimônio em alguma delas. Mesmo que você tenha poucos reais hoje, lá na frente você não vai ter. Se você mantiver a proporção das suas empresas e alguma quebra, isso nenhuma empresa é isenta de quebrar, nenhuma empresa, você pode falar, nunca vai quebrar. Pode ser uma Ambev, uma WEG, um Itaú da vida, você não sabe o que vai acontecer. Logo, se você tem 10% em cada empresa, nenhuma que quebrar vai te levar junto. Não é um percentual baixo, mas não é um percentual que vai te quebrar. Então você já de cara trabalha para proteger o seu risco. É o critério básico que a gente tem. Nenhuma empresa que quebrar pode te quebrar junto. E isso tem um critério protetivo, que é o quê? A quantidade ela é não tão pequena que você vai concentrar o patrimônio em algum lugar. A não concentração, ou seja, a diversificação, é o que no longo prazo vai te gerar proteção e retorno. Eu falo que não existe almoço grátis no mercado. O único almoço grátis que existe é você diversificar, que abaixa o seu risco e não necessariamente abaixa o seu retorno. Um critério prático. Um critério extremamente prático. Por isso que eu falei que essa aula foi pensada para você que está começando a construir sua carteira de ações ou que dá uma repaginada nela. Uma quantidade que você consegue acompanhar. Você consegue analisar essas empresas e consegue fazer o acompanhamento delas, principalmente no começo, que você tem mais medo e quer acompanhar mais de perto as suas empresas. Então, 10 empresas você consegue acompanhar uma vez por semestre, até uma vez por ano, que é como eu faço com as minhas empresas, mas 10 você consegue acompanhar e entender o que está acontecendo com elas de uma maneira saudável e factível. E o quarto, que é o cunho educacional. Qual que é o cunho educacional? É uma quantidade que eu julgo adequada para você conseguir começar a se familiarizar com análise de ações. Se você for analisar uma, duas empresas, você vai esquecer. É a prática que leva à perfeição. Você querer colocar 30 empresas de cara na sua carteira, você vai fazer análises ou muito superficiais, porque você não vai ter tempo para isso, ou você vai levar muito tempo para analisar as empresas e não vai começar a pôr na prática. Então, 10 empresas, você consegue analisar. Você levando umas 2 horas por empresa, assim, na média, você consegue ao longo do tempo analisar essas empresas, até um pouco mais, dependendo do quanto você está familiarizado ou não. Você consegue manter esse ritmo. Então, é um número alcançável, perfeitamente alcançável, e fazendo 10 vezes você começa já a pegar o jeito, perfeito? Então, por isso que eu pensei em 10 empresas e 10% em cada uma delas como sugestão para você começar. Show? E eu criei esse ponto optativo aqui para o traderzinho que eu sei que existe no seu coração. Eu sei que lá no fundo você tem um traderzinho que quer enterrar e matar esse cara ou essa mulher lá dentro, porque não dá dinheiro, mas se você tem esse ponto especulativo no seu coração e você está começando e você quer começar com uma carteira estruturada, sólida, e seu amigo comprou Bitcoin ou Dogecoin, ou comprou IRBR, Cogna, Oi, e ganhou 100% em 6 meses, você está se sentindo mal porque você tirou os seus consistentes 1% ao mês, e você não quer cair em tentação, compra uma 11ª empresa. Coloca isso na sua carteira, pega 2% do seu patrimônio e compra uma ação que você está com um sentimento que vai subir. Faça isso. É um paralelo de você ter o dia do lixo numa dieta. Tem até comentário aqui embaixo. O critério base para isso é nenhum, tá? Não tem nenhum critério básico para você fazer isso. É o seu funny money, que é o dinheiro de diversão, o dinheiro de pinga, de aposta, para você queimar em Vegas. Eu prefiro queimar em Vegas do que queimar numa ação aleatória. Mas não tem nenhum problema você fazer isso, desde que seja com uma aposta muito pequena do seu patrimônio. O critério protetivo, que todos vão ter esse critério também, vai impedir que você estrague a carteira principal. Se você tiver já designado um patrimônio para você brincar, você não mexe no principal. É o paralelo do dia do lixo da dieta. Se você já sabe que você tem um dia que você pode sair da dieta, você tem muito mais chance de ficar regrado nos outros 6. Então é isso, é uma válvula de escape. Critério prático, você vai ver que no longo prazo não é isso que te enriquece, você vai sentir isso na pele, das coisas mais importantes que tem, e o educacional só aprende errando. Infelizmente, as pessoas só aprendem errando. Você pode fazer o que eu fiz, que aprendi com todos os meus erros, ou você pode ser mais esperto que eu e aprender com os meus erros e o erro dos outros. Então esse é um ponto optativo. Se você não tem o trader no seu coração, ignora esse slide aqui, ignora isso aqui e segue o jogo, que a partir de agora eu vou voltar a montar a carteira. Show? Continuando. E, esse é um ponto importante, que até teve uma discussão com um grupo de pessoas que falaram, Matheus, estou com um sentimento que essa empresa vai valorizar. Só que eu falei, minha amiga, o mercado não se importa com o seu sentimento. Eu acho que é importante ter essa frase aqui. Ele não se importa com o meu nem com o seu sentimento. Legal. Voltando para as 10 empresas e os 10% de cada uma.
eu buscaria no mínimo ter 5 setores diferentes, legal? E no máximo 2 empresas por setor. Por que isso, Matheus? Vamos lá. Primeiro, por que 5 setores e tem alguma outra sub-regra para seleção? Critério base, só sei que nada sei. Eu não sei o que vai acontecer com cada setor. O mundo muda muito rápido. Os carros a combustão estão condenados por causa dos carros elétricos. A Blockbuster morreu para o sistema de streaming. Qual que vai ser o próximo setor a morrer? Qual vai ser o próximo setor a bombar? O que vai realmente valorizar no longo prazo? Eu não sei. Eu não sei. Então, se eu tenho 5 setores, eu estou diversificado. Porque você não pode querer buscar o que mais está rendendo hoje, porque provavelmente vai estar tudo concentrado em 1, 2 setores. O que vem rendendo bem depende do momento do ciclo econômico do setor. Só que se você souber que você nada sabe, você vai sempre se proteger e sempre diluir. E logo, o momento econômico diferente, você vai estar sempre protegido e favorecido, dependendo da situação. Quem acompanha as minhas aulas sabe que eu abri a minha carteira de investimento 2 vezes já, em 2019 e 2020, e nesses 2 anos, 4 empresas ou 3, se eu não me engano, levaram metade do ganho nas costas. Só que são empresas diferentes, em setores diferentes, porque todo ano algum setor muda. Algum setor, de fato, tem uma rentabilidade diferente dos outros e você nunca sabe qual vai ser. Se está exposto em todos os bons setores, em todas as boas empresas de cada setor, a chance é gigantesca que você consiga, de fato, um bom movimento. Legal? Critério prático, você vai não entrar no fim da festa. O que é entrar no fim da festa? Você viu que o setor está indo super bem em alguns anos, você entra, vai estar no pico do ciclo econômico dele para ele começar a cair. Então você vai entrar, essa metáfora eu uso direto, que a galera adora pegar o 5º lote da festa, pegar a cerveja quente, a carne fria. Esquece, entra em boas empresas, em bons setores e deixa o ciclo deles correr. E isso vai te dar muito mais resultado do que você querer pegar o que está bombando hoje. E o educacional, você começa a se familiarizar com a diferença e os comportamentos peculiares de cada setor. É importante você entender que o alimento não funciona como a saúde, o commodity não funciona como o comércio, o varejo não funciona como X. E você tem que ter sentir isso. Isso te ajuda muito quando você avalia setores diferentes. E uma colher de chá para você, deve estar aparecendo aqui em cima, se eu não esqueci, a playlist deste canal, que chama Setores da Bolsa. Todo mês, pelo menos, eu solto uma análise de um setor diferente da Bolsa. Tem vestuário, varejo, tem setor de banco, tem seguradora, enfim, tem setor de energia que está mexendo na carteira. A ideia é passar por todos os setores da Bolsa para te ajudar a analisar. É óbvio que você tem que também fazer a pesquisa própria, mas essa playlist foi criada para te ajudar nesse aspecto, beleza? Se chegou nesse ponto aqui, tá gostando, não deixou o like ainda, deixa agora. Isso é importante para o YouTube entender que o conteúdo é bom e entregar para mais pessoas possível, que eu quero muito que esse canal cresça e alcance o maior número de pessoas possível. Show? Vamos lá! Dentro das 10 empresas, eu tentaria, isso não é obrigatório, obviamente, é mais um mapa, buscar algo como 6 grandes empresas, as large caps, e 4 empresas menores, mid e small caps. Por que eu faria essa distribuição? Por que 6 grandes, Matheus, e 4 menores? Critério base, diversificar reduz o seu risco e potencializa o seu retorno. Se você diversificar não só em setores diferentes e empresas diferentes, mas empresas em momentos de vida diferentes, isso te ajuda. Você investir em empresas maiores que já são consolidadas e em empresas menores com potencial de crescimento, você vai conseguir diversificar a sua carteira neste critério também e se aproveitar de algum fator econômico, algum fator de momentum que favoreça empresas maiores a crescerem ou empresas em crescimento se desenvolverem. E por que mais grandes e menos menores? Mais grande, até dói ouvir isso, né? Só que são mais empresas grandes, né? E menos empresas menores. Porque as empresas maiores, por incrível que pareça, de maneira contra-intuitiva, já abordei isso nesse canal, elas tendem a dar um retorno maior no longo prazo do que empresas menores. Isso é contra-intuitivo, mas busquem a anomalia do beta baixo. Até no meu Instagram eu explico um pouco melhor sobre isso. Perfeito? É óbvio que empresas pequenas em conjunto tendem a ter um comportamento interessante. Mas se você diversificar esses dois conceitos e entrar mais em empresas maiores que tendem a ser mais protetivas, você começa já com esse sentido. Critério protetivo, diversificar em empresas de portes diferentes, em momentos de vida diferentes, reduz o seu risco. E eu concentraria mais em empresas grandes, justamente pelo cunho delas, na teoria, serem mais protetivas. O critério prático vai te ajudar muito na hora de fazer o rebalanceamento. E ter empresa grande, ela vai criar uma âncora. Isso aqui deixa eu explicar um pouquinho mais de perto. Isso é importante, é uma das chaves da construção de patrimônio.
Se você tem 6 empresas menos voláteis e 4 empresas mais voláteis, e você aplica a regra do rebalanceamento, que é o quê? Você tentar manter sempre os 10% em cada uma delas, você manter o seu risco. Se uma empresa muito volátil, que é uma das menores, na teoria, tá grande, também pode fazer isso, valorizou muito, e agora ela é 15% da sua carteira, você vai comprar as outras mais sólidas para de forma que essa volte aos 10% dela. Então você não está entrando na alta. Agora, uma empresa bem volátil caiu de 10% para 5%. Ela reduziu muito. Só que as outras voláteis também caíram. Se só tem empresa volátil e tudo cai, você não sabe o que aportar. Se você tem as empresas maiores que oscilam menos e as mais voláteis caem muito, você vai comprar as mais voláteis para voltar aos 10%. Então você vai impreterivelmente comprar em momentos de baixa. Porque você tem empresas que são umas âncoras, elas são menos voláteis, você é uma referência para o que está subindo e o que está caindo mais ou menos. E ao você fazer esse rebalanceamento, isso é um pouco mais avançado, não dá para explicar aqui em 10 segundos, você facilita muito o crescimento da sua carteira, você potencializa muito o seu retorno no longo prazo. Legal? Então é assim que funciona. E o quarto ponto, que é o cunho educacional, você vai começar também a se familiarizar com a diferença do comportamento de empresa pequena e o comportamento de empresa grande no longo prazo, porque você não avalia elas da mesma maneira. Tem empresa grande que é bottom line, e empresa pequena que é top line. Isso aqui tem a ver com onde você analisa ela, dá mais ênfase nos resultados. Mas o comportamento, o que eu quero que você entenda é o seguinte, o comportamento delas é diferente. Então a sua postura ao encará-las também deve ser diferente. Ponto. Essa é a última linha. Se você não entendeu o que é top line e bottom line, não vou aprofundar nisso aqui nessa aula especificamente, mas a grande chave disso aqui é isso. É esse ponto educacional. Você vai entender que o comportamento delas é diferente de maneira geral. Entenderam? Todo mundo comigo? E agora uma coisa que parece contraditória com o que eu prego nesse canal. E vou explicar o porquê. Nas empresas grandes, eu focaria em boas pagadoras de dividendo. E uma pergunta que eu sei que quem acompanha o canal vai fazer. Mas, Matheus, por que buscar empresas que pagam dividendo se você disse que dividendo não serve para nada durante a construção de patrimônio? Vamos por partes. Primeiro de tudo, dividendos realmente na parte da construção de patrimônio, eles não têm muita utilidade prática. Porque a empresa ela tem o lucro dela. Com o lucro ela faz uma de duas coisas. Ou ela te distribui o lucro, e quando ela te distribui o lucro, ela passa a valer menos. Então uma empresa, por exemplo, cotada a R$ 25, que vai pagar R$ 1 de dividendo, ela vai cair para R$ 24 o preço dela, e ela pagou R$ 1 de dividendo, porque ela distribuiu esse lucro, saiu do valor dela. Então é derrubado no preço da ação, a própria bolsa derruba. Então o ato de pagar dividendo, ele não é lucro, porque ele é descontado do preço da ação. E como você não quer usar patrimônio, você vai reinvestir. Então dá na mesma, você aumentou a sua parcela societária na empresa. Agora, se a empresa ela reteve o lucro, ela não distribuiu, ficou com ela, isso ficou no preço dela. Então ela valorizou e ficou com a empresa também conceitualmente, não é só o preço. A empresa ficou com o lucro para poder crescer mais. Então no longo prazo, a empresa, na teoria, tá? Se ela paga o dividendo e você reinveste, ou ela não paga e retém o lucro, você está mantendo isso dentro das empresas. Então o dividendo em si, que você quer construir patrimônio e não quer utilizar, acaba não tendo uma utilidade prática. E por que eu falei aqui então para você buscar empresas que pagam dividendos? E agora vamos aos 4 pontos. Eu desenhei isso aqui pensando em te ajudar. Critério base. Sim, os dividendos de fato não têm utilidade na prática para quem reinveste. Perfeito? Perfeito. Utilidade prática, ok? A empresa reteve o lucro ou fez isso, tá tudo certo. Só que usualmente, empresas que pagam dividendos são empresas mais protetivas do que as que retêm lucro. Porque para uma empresa, isso via de regra, não é sempre que acontece isso. Muita empresa paga dividendo para burlar o resultado dela. Mas via de regra, uma empresa que pega parte do lucro e distribui, e pega empresas grandes que distribuem, tipo Ambev, Itaú, Taesa, Engie, são empresas que têm um porte tão grande que elas são confortáveis com pegar o lucro dela e pagar para o acionista. Elas não têm o desespero de reter lucro para quitar dívida, para crescer loucamente. Elas já estão consolidadas. Elas continuam sim a crescer, mas elas não têm desespero com isso. Então pagar o dividendo é um sinal, não é catequizado, tá? É um sinal de proteção. É um sinal que a empresa está fazendo isso de maneira mais protetiva. Perfeito? E o critério prático e o critério educacional é que é o seguinte, é que ver os dividendos caindo na sua conta vai ajudar demais a sua cabeça a entender que tem uma empresa por trás daquilo e aquilo é um gerador de fluxo de caixa. Você vai desvincular do preço da empresa e começar a enxergar que não é o preço que importa, que tem uma empresa por trás se distribuindo lucro. Então, para a cabeça, isso é ótimo, maravilhoso. Vai ajudar você a entender que tem uma empresa por trás de um código, que a PTR4 é a Petrobras,
que YouTube 3 é o Itaú, que a Ambev 3 é a Ambev, uma empresa por trás. Então isso para a cabeça é muito legal, você vê o dividendo caindo na sua conta. Então eu buscaria esse tipo de empresa. Legal? E vamos lá. E quais são os critérios que eu usaria para selecionar uma empresa? Dentro dessas 10 empresas, o que eu buscaria, como que eu escolheria essas empresas? Vamos lá. De maneira qualitativa, primeiro de tudo, eu buscaria empresas com sites de RI extremamente amigáveis. O que é o site de RI, Matheus? Site de relacionamento com o investidor. Toda empresa de capital aberta é obrigada por lei a ter um site de RI, que é relacionamento com o investidor. Usualmente ri.empresa, ri.ambev, ri.itaú, ri. sei lá o quê. Tá na dúvida? Google, RI, nome da empresa, tá? Porque, por exemplo, da Drogasil é ri.rd, de Raia Drogasil. Dá um Google. Galera, subestima o poder do Google. E o RI tem que ser fácil de entender. Eu tenho que ir de cara abrir, já enxergar o que a empresa faz, tem que ser fácil de navegar. Enfim, se o site de RI ele é muito confuso, é difícil achar informação, eu já vou pular essa empresa. Porque como é que eu vou acompanhar uma empresa que eu não consigo nem entender como que ela organizou a página dela? Tem empresa que eu fui pesquisar que eu nem entendi direito o que ela faz, para ser sincero. E o problema não sou eu, o problema é a empresa que não comunicou claramente para mim. Então eu pulo. Então se o site de RI não é amigável, ele não é fácil de navegar, eu pulo. Sites altamente fáceis de você navegar e enxergar a empresa. Olha o da M Dias, o da Lojas Renner, o da Droga Raia, o da Ambev, o da VEG, o do Itaú também, o relatório dele é mais complexo, mas é um site bom também. Pegue essas empresas e vejam como que é gostoso navegar pelo site, perfeito? E, preferencialmente, empresas que eu tenho familiaridade com o produto ou com o serviço. É importante que você tenha essa familiaridade, pelo menos no começo. Depois você pode pesquisar empresas que você nunca consumiu o produto e entrar nelas. Mas é muito bom para a sua cabeça você entrar em empresas que você conhece, ou o produto ou o serviço que ela faz. Isso te ajuda muito ao terceiro ponto, que sem isso aqui eu não invisto, a entender o modelo de negócio, como que a empresa faz dinheiro. Ela importa, ela produz, ela exporta, ela delega a produção, qual que é o produto-chave dela, ela tem loja própria ou é franquia, como que funciona, qual que é o modelo de negócio dela. Isso é importantíssimo de entender, qual que é o produto base, qual que é o insumo, é cotado em dólar ou não é. Você tem que entender como que a empresa ganha dinheiro. Ela vende o software ou ela vende o hardware? Entenderam o tipo de questionamento? Entender como que a empresa faz dinheiro para você decidir se você quer fazer parte com uma parcela societária dessa empresa ou não. Legal? Então, 3 critérios para você analisar para escolher as empresas. E os critérios quantitativos. Não é só a parte quali, também tem que ter a parte quanti. Você que está começando agora. Eu começaria analisando as empresas que pelo menos há 10 anos têm receita crescendo ou o market share dela crescendo, legal, você está faturando mais, aumentando o mercado, o lucro líquido dela crescendo, e uma dívida controlada. Foca em analisar isso, receita crescendo, lucro crescendo e a dívida controlada. Matheus, como é que eu analiso isso? Tem uma aula nesse canal que está aparecendo aqui em cima também, que eu ensino você a analisar esses 3 indicadores mais um quarto no detalhamento. Legal? Você tem uma familiaridade já com uma DRE, perfeito, segue o jogo. Se você não tem, acaba essa aula, depois volta nesse ponto e assiste, ou deixa a aba aberta já, para você aprender, uma aula desenhada para te ensinar a analisar 4 indicadores chaves. Mas você que já tem alguma familiaridade, analisa a evolução da receita, evolução do lucro e a dívida da empresa que não pode estar estourada. Legal? A parte quantitativa, esses fatores. Receita subindo, lucro subindo e a dívida controlada. E uma aula para você aprender isso no detalhe. Show? E agora uma pergunta normal. Matheus, eu compro as 10 de uma vez então? Não tenho nada montado, vou começar a investir. Compro as 10 empresas? Depende de 2 situações. Situação A, na verdade. Se você está começando agora e tem pouco ou nenhum patrimônio inicial, você pode comprar 2 ou 3 por mês. Vou exemplificar aqui com um número. Matheus, eu tenho nada investido e vou poupar R$500 por mês, igual eu encher na carteira. Eu compraria 2, 3 empresas por mês. Você desenha a sua wishlist das 10 empresas e compra 2, 3 por mês. E vai ao longo do tempo enchendo a sua carteira. Situação B. Você está começando com um patrimônio muito maior que o seu aporte. Então você, por exemplo, tem R$30 mil e aporta R$500 por mês. O que eu faço, Matheus? Eu coloco os 30 mil em 2, 3 empresas? Não. Aí sim você pode pegar os 30 mil e diluir nas 10 empresas e depois você vai comprando nos meses seguintes as que ficarem desbalanceadas. Perfeito? Aí vai do seu gosto, do seu critério e do seu bom senso. Aplique sempre a lei do bom senso ao investir. É uma lei rara que as pessoas raramente utilizam e muito válida.
E agora, quais seriam as empresas que eu, Matheus, montaria nessa primeira carteira de 10 ações? E antes de tudo isso, uma ressalva importante. Tá vendo isso aqui? Ó? Tá vendo isso aqui? Esse monstro embaixo da cama? Serei eu embaixo da sua cama se você pegar o próximo slide e deixar com uma recomendação. Não é uma recomendação. Não é um canal de recomendações. Tem casas de análise de graça que te dão recomendações por aí, o que não serve. A ideia desse canal é te ensinar, você se educar. Só que quero te dar um norte, quero fazer a aula mais completa possível e te dar um norte por onde você pode começar a analisar. Uma vez que você analisar as empresas, você pode falar, Matheus, quero, não quero, gosto, não gosto, quero buscar outras coisas. Como a ideia é que você saia daqui o mais educado possível, eu vou te dar um norte, perfeito? Então eu vou estar embaixo da sua cama, puxarei o seu pé se você copiar a carteira, que não é uma carteira, é uma ideia para você começar a analisar, perfeito? Disclaimer feito, bora lá. Queria uma atenção tomar um gole d'água, né? Quais empresas poderiam montar essa carteira? Primeiro, lembra do critério dos setores, do porte das empresas? Eu começaria com 2 bancos, Itaú e Bradesco. Todo mundo aqui já tem conta no Itaú ou no Bradesco, tem alguma familiaridade com como as empresas funcionam. São empresas muito grandes, altamente lucrativas, com modelos de negócio bem legais, perfis de público um pouquinho diferente, e você pode ter uma comparação entre elas e entender já como funciona a regra do jogo. São 2 empresas que são boas pagadoras de dividendos, são 2 empresas bem grandes da Bolsa, com um setor que, apesar de ser cíclico, tem muita familiaridade. Então eu começaria com Itaú e Bradesco, 2 empresas de um setor. Setor de saúde, Fleury e Hermes Pardini, uma empresa grande e uma empresa pequena, concorrentes, modelos de negócio parecidos, só que de portes diferentes, com comportamentos diferentes. Empresas também com balanço altamente redondo, modelo de negócio facinho de entender, tem uma certa competitividade, mas não muito agressivo, são em regiões diferentes, e você tem 2 empresas de um mesmo setor que tem um modelo de negócio parecido, mas de portes distintos, então você te ajuda a entender. E exames laboratoriais, as pessoas também têm alguma familiaridade ao longo da vida. E Alpargatas e Arezzo, uma empresa altamente arrojada, agressiva, e uma outra empresa mais consolidada em modelo de negócio e resultados. Então você também entrar em Alpargatas, cujo o core business são Havaianas, e a Arezzo, que a gente tem um convívio muito grande também, é fácil você entender, é varejo, também são empresas de portes diferentes, com estratégias um pouquinho diferentes, mas produtos concorrentes. Mas é legal ter varejo também na carteira para você entender o comportamento das empresas. A Arezzo eu acho mais redonda do que a Alpargatas, mas em termos de retorno e valor gerado para o acionista, a Alpargatas também é bem interessante. E um parzinho Engie e Taesa. Essas aqui são as 2 únicas ressalvas que o modelo de negócio não é tão trivial entender, porque elas estão na parte de energia, não necessariamente concorrentes diretas, mas dentro do setor de energia, que tem geração, transmissão e distribuição, são 2 monstros do mercado, boas pagadoras de dividendos, empresas bem grandes num setor muito resiliente. Taesa eu não tenho na minha carteira privada, porque tem envolvimento do governo, ainda tem envolvimento do governo, mas é uma empresa muito, muito redonda, com resultados muito bons, bom pagador de dividendo, a Engie também. Enfim, pode ser que ela saia do controle da CEMIG, isso está em vias de, mas ainda é estatal e empresa estatal eu tendo a ficar de fora, mas montando essa carteira, entendeu? São 2 empresas bem legais, a única exceção delas é que o setor não é tão trivial de ser entendido, mas com uns setores da bolsa de energia, o de energia não está nos setores da bolsa, tá pessoal? Está no encher na carteira. A ideia dos setores da bolsa saiu do encher na carteira, é encher na carteira e investir em energia. Se eu lembrei, apareceu aqui o card, porque eu explico como funciona, mas você consegue também com algum estudo entender, serem as 2 únicas empresas que o modelo de negócio você tem que estudar um pouco mais para entender, mas são empresas muito boas, um setor muito bacana, por isso merecem um lugar aqui na carteira top 10. E a Renner e a Guararapes. Vestuário também é varejo, como a Alpargatas e Arezzo, mas é um varejo de roupas, tem um comportamento parecido em termos de volatilidade com a Alpargatas e Arezzo, mas é legal você ter varejo. Você entender que varejo é muito fácil você entender, são empresas também bem redondas, eu particularmente prefiro muito mais a Renner, tanto na minha carteira eu tenho Renner, não tenho Guararapes, mas são empresas que vêm gerando valor para o acionista, com modelo de negócio fácil de entender. E aqui a gente cumpre os requisitos de 6 empresas grandes, 4 empresas pequenas, a maioria das grandes pagadoras de dividendo, é uma carteirinha para você ter um tiro inicial. Ah, Matheus, eu quero seguradoras, manda bala, só não acho tão fácil entender o modelo de negócio, como os resultados são apresentados. Eu comecei com essas 10 empresas, perfeitos. Não coloquei aqui, por exemplo, Droga Raia, nem Ambev, porque não tem uma concorrente no setor para poder colocar aqui. Agora, se existe para você, você não quer, você pode seguir a minha regra de Matheus, eu não quero pegar 2 empresas por setor. Beleza, encaixa aqui Droga Raia e Ambev para você analisar, porque aí não tem concorrente direto. Perfeito?
Gostaram, pessoal? Se gostaram, comentem aqui embaixo. Me comentem também quais são as 10 empresas que você teria na carteira para a gente poder gerar uma discussão aqui em cima. Foi um prazer, como sempre. Vejo vocês na próxima.